Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, primeiro dessa sexta-feira, de fato um pouco mais tarde do que o normal, mas sempre com muitas informações importantes se tratando de Vasco da Gama. Se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, aqui embaixo também deixe o seu like e ative o sininho de notificação para que você não possa perder nenhuma informação do Gigante da Colina aqui no nosso canal. Tranquilo, rapaziada? O vídeo iremos falar sobre muitas coisas, vamos falar sobre Carlos Palacios, o atleta que ontem no treino acabou sentindo um problema e é dúvida para a partida de domingo contra a equipe do Bahia. Vamos trazer todas as informações tratando da atual situação do atleta, inclusive sobre o que o Gustavo Caldeira, atual médico do Vasco, falou sobre o jogador. Vamos mostrar aí um áudio do doutor. Fala também sobre Euriquinho. Ontem o filho do Eurico Miranda deu uma entrevista ao canal do Léo Lacerda na torcida vascaínos e realmente uma entrevista que eu, sinceramente, parabenizo ele pelas palavras ditas. Deixou bem claro que independente do que aconteça no Vasco, vai torcer pela SAF, que agora tem que aceitar, realmente é o que o torcedor vascaíno quer e o que o torcedor vascaíno deseja tem que ser cumprido. Foi mais ou menos isso que ele deixou claro ontem nessa entrevista, então eu realmente parabenizo o Euriquinho pela atitude ontem durante essa participação no programa do Léo Lacerda. A gente vai passar trechos também dessa entrevista, né? Não foi uma coletiva, desta entrevista, e falar também sobre Levenciano, que ontem esteve aí num gabinete do prefeito. A gente vai trazer todas as informações e, é claro, você não pode perder. Se está chegando aqui pela primeira vez, volto a repetir, se inscreva e fique até o final para que você possa entender tudo o que está acontecendo dentro do nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas, vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar de Vasco, eu quero inicialmente falar sobre a situação do Carlos Palacios. Domingo o Vasco enfrenta a equipe do Bahia, um jogo com muita dificuldade, né? O Bahia atualmente é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, vai causar sim dificuldades para a equipe do Vasco. O Vasco tem que estar ligado nessa partida para conseguir garantir os 3 pontos e entrar de vez no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, e além disso tudo, é claro, contará com o apoio de mais de 21 mil torcedores vascaínos que esgotaram os ingressos em São Januário para essa partida. Porém, antes mesmo do jogo começar, o Vasco já começa a se preocupar com algumas situações que estão acontecendo. Uma delas é a possível ausência do Carlos Palacios, atleta que entrou nessas últimas 3 partidas do Vasco, contra a Ponte Preta em São Januário, contra Tombense e Muriaé e contra o CSA também em São Januário. 3 partidas que ele entrou ali na segunda etapa, foi muito bem. Inclusive, contra a equipe do CSA, o Vasco conseguiu conquistar a vitória numa jogada construída pelo próprio Carlos Palacios, então vem sendo um jogador fundamental para a equipe, mesmo que entrando na segunda etapa das partidas. E nesse treino de quarta-feira, no caso de anteontem, ele acabou sentindo, ele recebeu uma pancada no joelho esquerdo durante a atividade e já fez exames. Inclusive ontem, na quinta-feira, de início, qualquer tipo de lesão grave foi descartada, mas ele ainda preocupa. Já iniciou um tratamento, né, para tratar aí esse trauma no joelho esquerdo, mas ainda não tem presença garantida nessa partida de domingo contra a equipe do Bahia. Ele será reavaliado até domingo, né? Tem hoje à tarde o treino no CT Moacir Barbosa e amanhã também novamente. Nesses 2 dias o Carlos Palacios será reavaliado para ver se tem condições ou não de estar à disposição da comissão técnica. Uma situação delicada, pois é um momento importante para a carreira do jogador, né? Principalmente o desenvolvimento que ele terá dentro do Vasco da Gama. Ele que passa por um processo de recondicionamento físico, jogo a jogo, partida a partida. O Zé Ricardo tem o objetivo de terminar, inclusive, essa temporada com o Carlos Palacios sendo o titular do Vasco da Gama, então ele é passando por esse processo de ganhar minutagem, entrar um pouquinho a cada jogo para conseguir ganhar novamente um bom condicionamento físico. E essa lesão pode sim ser o problema para o restante da temporada do chileno. O Dr. Gustavo Caldeira, ontem ao canal Atenção Vascaínos, deu uma entrevista e falou sobre a situação do Carlos Palacios e deixou bem claro sobre o que aconteceu e as possibilidades dele entrar em campo neste próximo domingo contra a equipe do Bahia. Então dê uma olhada aí nas palavras do médico do Vasco falando sobre o meio-campo chileno, Carlos Palacios. O atleta Palacios sofreu um trauma no joelho esquerdo ontem, evoluiu com bastante dor após o treino, foi medicado assim que possível e iniciou a fisioterapia o quanto antes. Vai ser reavaliado durante a semana, é dúvida para o jogo,
mas durante a semana, amanhã e sábado, ainda há possibilidade de treino, enfim, a depender dos sintomas do atleta. Então, né, como vocês viram aí, o doutor Gustavo Caldeira deixou bem claro, esclareceu a situação do atleta, lembrando que é sempre importante, ele disse isso ao canal Atenção Vascaínos numa entrevista ontem, na parte da noite, e realmente a gente espera que tudo venha dar certo com o atleta e que domingo ele possa estar à disposição para essa partida que será importantíssima para o Vasco, ainda mais que o Vasco não contará com o Bruno Nazário, pois tomou o cartão vermelho no banco de reservas contra o CSA em São Januário, ou seja, caso realmente o Carlos Palácio não esteja à disposição da comissão técnica, o Nenê será o titular, não teremos um atleta para colocar na posição do jogador durante a partida. Deixa aí a sua opinião, caso ele não apareça, se irá fazer falta aí para esse elenco Cruz Maltino. Antes de entrar no assunto do Euriquinho, que é realmente uma informação que eu quero passar, quero muito falar sobre a posição do Eurico Brandão Miranda, o Euriquinho, né, filho do Eurico Miranda, que foi uma posição importantíssima e realmente uma posição de caráter total por parte do mesmo. Quero só falar sobre o Levinciano, porque ontem aí tivemos a informação que ele esteve presente com o subprefeito Wagner Coé, um encontro importante aí na Secretaria de Habilitação. Esse encontro foi realizado, é claro, com o Levinciano, com o prefeito, subprefeito e também com o secretário Gustavo Freu. E segundo informações que a gente teve, esse encontro aí teve o objetivo de conversar sobre o bairro de São Januário, a Barreira do Vasco, entre outras coisas. Lembrando que o Levinciano tem um pequeno projeto aí feito com o Ronaldinho Gaúcho e o Assis ali na Barreira do Vasco, um projeto de futebol que foi apresentado há algum tempinho atrás. Realmente, né, é um projeto importante aí para desenvolver esses atletas da Barreira e quem sabe isso também não pode fomentar cada vez mais. Lembrando que com a possível SAF entrando no Vasco, o futebol do clube não terá mais possibilidade de ter aí a participação de nenhum político. Dificilmente, somente caso, né, a própria empresa norte-americana queira fazer esse papel aí de participação. Então fica difícil para o Levinciano voltar a entrar dentro do futebol do clube, mas lembrando que ele pode participar de todas as outras modalidades. Então vamos esperar, vamos ver o que irá acontecer. Lembrando que se for para desenvolver a Barreira e o bairro de São Januário, será sempre muito bem-vindo, importantíssimo e mostra que realmente ele sempre esteve aí, não pelo bem pessoal, mas pelo bem do clube e das pessoas aí que estão à volta do nosso Caldeirão. Vamos esperar, a gente vai estar de olho trazendo as informações para você. E para finalizar o vídeo, falar sobre o Euriquinho. O Eurico Brandão Miranda já esteve no nosso vídeo da parte da noite de ontem e eu retornei aqui agora para falar sobre ele. Ontem, lembrando que eu já trouxe para vocês que ele deu uma entrevista, né, e falou sobre a SAF. Ele deixou bem claro que não era um entusiasta da SAF, mas ela foi à votação e foi aprovada. Então, a partir disso, ele inclusive falou que está definido que ela é o modelo que o Vasco vai buscar e as pessoas teriam que aceitar a derrota. Essa foi as palavras do próprio Euriquinho. E após esse posicionamento por parte dele, muitas pessoas da oposição não gostaram, né? Porque acha que tem que lutar contra a SAF, tem que usar de todas as possibilidades, os meios possíveis para ir contra, né, essa mudança dentro do clube, cobrando inclusive um posicionamento mais duro por parte do Euriquinho de ir contra essa mudança. Mas, muito pelo contrário, né? Ele realmente tomou um partido de apaziguar, de paz, de se for isso que o Vasco quer, se for isso que o torcedor quer, se for o melhor para o Vasco, que aconteça. Um posicionamento, inclusive, muito importante. E devido a toda essa movimentação, ontem ele deu uma entrevista ao canal do Léo Lacerda, na torcida vascaína, uma pessoa que eu tenho um respeito, uma consideração, uma amizade, um carinho muito grande aqui no YouTube, que volta a repetir, se não fosse por ele, e é claro, principalmente por Deus, mas por ele eu não estaria aqui. Eu participei da live dele lá quando eu tinha 150 inscritos saindo, então se você não conhece, vai lá dar uma olhada, eu vou colocar o link na descrição. E uma live sensacional, onde ele falou sobre muitos assuntos, mas principalmente sobre isso, sobre a SAF do Vasco. Ele deixou bem claro com as seguintes palavras que realmente surpreendem o torcedor, que se a SAF entrar, ele vai torcer normal. Se for a 777 Partners, o novo dono do Vasco, ele vai torcer normal. Inclusive ele disse, se torceu pro Vasco do Salgado, do Campelo, quem dirá vai torcer pro Vasco da 777, qual o problema? Então, antes de mostrar para vocês, eu quero parabenizar o Euriquinho. Não sei se esse vídeo vai chegar a ele, não sei se as pessoas que têm contato com ele irão ver, mas parabenizar pela atitude que ele teve de ir em prol do Vasco. Isso é importantíssimo, porque realmente, hoje quem está votando é o sócio, é a AGE. Isso é isso que o sócio quer. Se isso será para o bem do Vasco, a gente vai estar sempre de acordo.
Então, parabéns, Eurico Miranda, porque você, Eurico Brandão Miranda, né? Porque você, como uma oposição, você se mostrou ser vascaíno independente de qualquer política dentro do clube. Deixou bem claro que nos últimos 20 anos a política estragou o Vasco, foi isso praticamente que ele quis dizer, e agora ele tá querendo, parece que mudar o posicionamento. Então, realmente, lindas palavras, belas palavras aí, mostrando que ao Vasco tudo, então sem muita enrolação, dê uma olhada aí no que o Euriquinho falou sobre essa situação da SAF e o que ele acha sobre essa mudança dentro do Gigante da Colina. Você tem dois caminhos. Ou você desiste e abandona e vai torcer para outro clube, que para mim isso não é uma opção de ninguém. Ou o cara aceita e tenta de alguma maneira ajudar para que aquilo dê certo. Não adianta eu ficar torcendo contra a SAF para a SAF dar errado, porque aí o que adianta? Eu acho que o Vasco já passou do momento do vascaíno para torcer contra o Vasco. Os últimos 20 anos, o que mais aconteceu foi vascaíno torcendo contra e sabotando o Vasco. Se tornando SAF, você torceria de boa para o Vasco? Sentaria na televisão, ia para o estádio com seus filhos para poder ver o Vasco jogar? Ou você entende que SAF e Vasco é uma coisa e Vasco institucional é outra? Cara, não... Para mim não muda porra nenhuma. Quando o time entrar em campo, vai ser o Vasco que vai estar entrando em campo. Vou continuar torcendo pro Vasco ser vencedor. Quero lá saber se quem tá lá é o... Eu nem conheço o cara da 777, não sei nem quem ele é, pô. Se ele é gente boa, se ele não é gente boa, se ele é um cara maneiro. Eu torci pro Vasco do Campelo, pô, torci pro Vasco do Salgado, não vou poder torcer pro Vasco da 777. Às vezes o cara da 777 pensa o Vasco mais como eu penso do que como os caras que estão lá no Vasco pensam. Isso aí a gente nem sabe. Só vai saber efetivamente se eles efetivamente comprarem e o caminho e o norte que eles forem dar pro Vasco. Como vocês viram aí, né, o Euriquinho realmente falou, abriu o verbo, para muitos jogou a toalha, mas eu acredito que não, que realmente ele foi verdadeiro, passou verdade, e ele tá aí em busca do melhor pro Vasco, e de fato o torcedor vascaíno não aguenta mais ver o Vasco dessa maneira que está hoje, jogado, largado. Seria uma perspectiva de crescimento, de futuro e de realmente retornar aos grandes tempos que nós, torcedores vascaínos, sabemos o que é verdadeiramente o Vasco da Gama. Deixe a sua opinião se você concordou com as palavras do Euriquinho, e é claro, se você quer ver essa entrevista na íntegra, tem mais de 1 hora de entrevista, corre lá no canal do Léo Cerda, vale a pena, coloca um fone de ouvido, vai ouvindo no ônibus, no trabalho, que realmente tem muito assunto importante aí pra você ficar sabendo. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva, deixe seu like. Eu vou deixar inclusive até essa entrevista após esse vídeo, para caso você queira assistir direto aqui na tela final. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações Vasco.